tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há prazer na sua morte, mas firmes à sua força. Não se acham em trabalhos como a outra gente, nem são afligidos como outros homens. Ele é soberbo aos cegos, como rolar, vestem-se de violência como uma dor. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São como meninos, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos seus filhos. Quando eles sabem que isso, ninguém sobremodo perdoar. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente os verdades negativos, todas as restrições. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim a minha desígnio era como mal perante ti. Todavia estou de contínuo, tu me segurastes pela minha mão direita. E arreas com o meu conselho, e depois me receberás embora. A quem tenho eu nos céus senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti? A minha carne e o meu coração se desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, usa a minha confiança no seu poder para anunciar todas as suas obras. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus grande. Toca em cada coração neste momento, Pai. A nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite para ouvir a Tua voz. Que cesse agora todas as vozes da própria consciência, as vozes de pessoas que, usada pelo inimigo, tenta obstruir a Tua voz. Vem neste lugar nesta noite, Pai, como chuva seródia. Fala para a Tua igreja. Toda ação do inimigo das nossas almas seja expulsa agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que nós possamos, Pai, ouvir de bom grado a Tua palavra. Que esta palavra possa penetrar na divisão da alma, juntas e medulas, e discernir o pensamento e a intenção do coração humano. Se conosco, nos esconde atrás da cruz, meu Pai, e fala através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É muito importante nós olharmos para esses homens de Deus. Esses relatos bíblicos não são por um acaso que estão na Bíblia.
são lições preciosas para nós. Estes dias eu estava lendo a Bíblia e Deus falou profundamente comigo deste texto aqui do Salmos 73. Aqui o nome que mais aparece, se destaca, é de um homem, de um jovem chamado Asaf. Asaf significa cobrador. Asaf era um judeu da tribo de Levi e ele era músico. Ele fazia parte do grupo musical através dos levitas. Os levitas, eles eram responsáveis pela música no templo em Jerusalém. E nós vemos este Asaf, que era apaixonado pela música. Provavelmente, segundo alguns historiadores, o instrumento que ele mais gostava era a harpa, mas ele tocava também alaúde, símbolos sonoros e entre outros instrumentos. Era um homem de Deus tremendamente. Inclusive ele participou de um cortejo. Não sei se vocês lembram, quando Davi trouxe a arca do Senhor da casa de Obed-Edom, e ele participou desse cortejo. Ali aquele moço que já era músico vinha adorando a Deus com seus instrumentos, e o rei Davi gostou daquele músico e o nomeou para que fosse oficial, músico de Davi. E ele era responsável por todo o ministério de louvor. Ele era o diretor, o chefe do louvor de Davi. Era um homem de Deus, um homem que teve muitas experiências com esse Deus. Os levitas que cantavam eram em torno de 4.000 levitas, e eles eram divididos em 24 turnos. Eu creio que é como uma maratona de oração que vai começar hoje. 24 horas, 1 hora cada grupo. 4.000 levitas divididos em 24 turnos. Eles louvavam e adoravam a Deus continuamente no templo. Era a coisa mais linda. E o rei mandava fazer instrumentos específicos para aqueles levitas, aqueles homens de Deus. E a maior parte deles, desses 24.000, eram iniciantes. E eles precisavam aprender. E eles aprendiam com mestres. Não era qualquer um que mexia no louvor. Existia um mestre que os ensinava. Era uma verdadeira escola de música sacra. Existiam em torno de 288 mestres, especialistas para ensinar os jovens que estavam chegando, do qual os filhos de Asaf faziam parte desse corpo docente, desses professores que ensinavam a música. Vimos que Davi, ou melhor que Asaf, era um homem de Deus. Asaf, eu poderia dizer que ele era um crente de verdade. Asaf era convertido de verdade. Ele escreveu 12 músicas. E essas músicas fazem parte do livro de Salmos. E são salmos proféticos, são músicas proféticas. Então nós podemos ver que o homem, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele começa o livro de Salmos, no Salmo 73, ele começa dizendo: verdadeiramente bom é o Senhor para Israel. Ele dizia: é verdade, Deus é bom para Israel. Por que ele pode falar isso com bastante clareza, com bastante firmeza? Porque ele tinha experiência, ele conhecia o Deus do templo, ele conhecia o Deus como se manifestava. Naquele cortejo, a presença da arca foi algo que marcou a vida de Asaf. Ele sabia muito bem quem era Deus. Porém, num determinado momento, Asaf entra numa crise espiritual. Olha só, é possível isso? Um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem que teve experiências profundas com Deus, é possível ele entrar numa crise espiritual? Se é possível, eu não sei, eu só sei que com Asaf aconteceu. Então nós podemos ver que biblicamente temos base para isso. Ele entra num momento de crise espiritual a ponto de declarar: eu quase escorreguei, eu quase me desviei, eu quase joguei tudo para cima, eu quase desisti de ser adorador, eu quase que desisti de acreditar em Deus. Ele estava a um ponto de desacreditar de Deus. Talvez eu esteja falando nesta noite com algumas pessoas que estão passando por isso. Você não é melhor que Asaf, eu não sou melhor que Asaf. E bateu a crise tão grande que ele começou a duvidar
grandiosidade e sabedoria de Deus. Ele começou a descrer. E o que estava acontecendo com Asaf? O que Asaf fez? Por que Asaf passou por isso tudo? Asaf estava desta forma porque ele via o ímpio prosperar, a desonra prosperava. Parece que aqueles que eram desonrados tinham mais valor. Aqueles que eram maus, eles prosperavam. A injustiça prosperava. E o poder estava nas mãos das pessoas más. Asaf olhou como não pode. Não pode. Por que é assim? Por que aquele homem prospera, mas ele é tão ruim? Por que aquele homem que fala contra Deus está indo de vento em popa? O que está acontecendo com ele? Asaf chegou a tal ponto que começou a desacreditar, desanimar das virtudes cristãs. Ele disse, mas por que isso? Esse desânimo, ele veio tão forte, que além de uma crise espiritual, surgiu no coração do Asaf uma crise existencial. Ele quase escorregou os seus pés rumo à incredulidade. Quase que ele foi parar na incredulidade total, a ponto de chegar, eu não acredito mais em nada. Mas ainda bem que Asaf disse, ele quase escorregou, mas ele não escorregou. Eu quero dizer para você, você pode estar quase escorregando, mas nesta noite Deus vai mudar esse negócio, e você não vai escorregar, em nome do Senhor Jesus. E pode ter algumas pessoas também que escorregaram e já caíram no poço da incredulidade. O Senhor quer acrescentar a tua fé nesta noite. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que você estava olhando, eu não sei o que você estava pensando, eu não sei o que aconteceu com a tua vida. Eu sei que você escorregou e você está num poço de incredulidade. O Senhor vai renovar a tua força nesta noite. Ele vai te tirar desse poço de incredulidade, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Asaf começou a pensar assim, eu sou um deles, eu sou homem também, eu estou sentindo isso aí também, eu tenho meus desejos, por que eles podem e eu não posso? Por quê? Mas por temor ao Senhor, ele abortava aquilo. Ele dizia, mas eles aprontam, eles fazem, está tudo bem. E eu, às vezes vem a vontade de fazer, mas eu renuncio. Eu crucifico os desejos da minha carne. Eu disse, eu não vou fazer porque eu temo um Deus, eu confio em Deus. E ele começou a pensar nisso. Ele pensou a pensar numa projeção. Ele queria crescer, porque ele dizia, os ímpios crescem, ó, está crescendo. Era a visão dele. Era a visão de um homem que estava com uma fé pequena, uma fé medíocre. Ele olhou para o ímpio e diz, o ímpio está crescendo. Olha lá, o ímpio é juiz de direito, o ímpio é doutor, o ímpio cresceu, o ímpio sai nas manchetes dos jornais, os ímpios passam rindo, os ímpios se casam, os ímpios estão bem. Asaf diz, eu também não posso. O que está acontecendo? Ele entrou numa crise. Ele queria, mas ele também queria falar com Deus. Deus, o que está acontecendo? Asaf queria crescer. E o egoísmo entrou no coração de Asaf. O egoísmo, ele queria, eu quero ser, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ter alguma coisa. Passou os desejos de lascívia, desejos na área sexual, mas os ímpios fazem, parece que não acontece nada, eu estou crucificando a minha carne. Aí veio o desânimo, a preguiça, e ele diz, é em vão eu guardar a minha pureza? Eu tenho me purificado até agora. Versículo 13, em vão tenho me purificado. Versículo 13 do Salmos 73. Então você vê o estado do salmista. O salmista resistiu. O salmista pensou, lutou, mas ele resistiu. Houve uma crise dentro dele. Ele não chegou a pecar, mas que ele pensou. Que ele desejou. Que ele queria. Haja vista que ele estava nessa dificuldade. Ele estava nessa crise existencial. Será que foi à toa, dizia Asaf, que me esforcei para não pecar e permanecer puro? Será que a minha santificação foi vã? Eu quero dizer para você, a santificação não é vã não, meu querido. Você vai ver depois, não é em vão a tua purificação não. Você podia estar enchendo a cara, bebendo, mas você não bebeu, não fez isso por quê? Porque você tem um temor a Deus, você purificou-se. Você
Você podia aprontar tantas coisas que o mundo está aprontando, mas você não fez. Será que é à toa isso? Isso não é à toa. Enquanto Asaf resistia, parece que os pecadores permaneciam livres. Enquanto Asaf estava dizendo, eu não vou fazer, o povo do mundo estava fazendo. Eles eram livres. Enquanto o povo do mundo, o ímpio, estava desinibidos, estava lá todo quietinho num canto, Asaf. O povo do mundo evoluído. Parece que pecar é evolução. Parece que pecar é coisa moderna. E Asaf dizendo, mas eu não estou evoluído, eu estou aqui no meu cantinho. Parece que o povo do mundo não tem complexo, é descomplexado. E Asaf estava cheio de complexo. O povo do mundo parece que estava bem felizes, seguros, altivos, tranquilos, arrogantes, falando contra Deus. E Asaf ali segurando. E o que mais entristecia era pensar que seu zelo não valia de nada. É duro quando o cristão pensa, eu estou me santificando, eu estou jejuando, eu estou orando, mas parece que não vale a pena. O meu parente que não faz nada disso, que é um pinguço, que faz isso, que apronta, e as coisas dão certo para ele. Eu vou na igreja, eu não saio de dentro da igreja, as pessoas zombam porque eu vou tanto na igreja e estou dentro dessa situação, eu já não aguento mais. Às vezes passa esse pensamento na tua cabeça. Esse pensamento passou na mente do Asaf, que a santificação não valia nada. Ele pensava, o meu Deus não olha para mim, eu estou me purificando e Deus não aparece para mim, eu estou me purificando e Deus não estende as mãos para mim. Ele não preocupa com a minha fadiga, Deus não preocupa com o meu cansaço, Deus não se preocupa com a minha aflição. A doença, Ele não me livra dela. E se cometo um erro, por menor que seja, eu tenho a punição de Deus. E ele entrou numa crise. E o que mais tirava a paciência de Asaf é que o ímpio era popular, o ímpio era conhecido, e Asaf, ele estava no anonimato. E essa crise demorou muito. Essa crise não foi pouco tempo não. A crise do Asaf demorou muito tempo. Ele tentou descobrir o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que quando ele tentou entender, ele ficou azedo. Lê o Salmo 73 na tua casa. A Bíblia diz que Asaf ficou azedo. Ele ficou como um animal. Ele ficou bravo. Ele tentou compreender, mas como é, Senhor? Eu estou no teu templo, eu canto, eu toco, eu oro. Como é? E aquele lá não faz nada. Não, eu não consigo entender. Deu um nó na cabeça do Asaf. Talvez também está assim a tua cabeça. Você não compreende o trabalhar de Deus. Você não entende o trabalhar de Deus. Asaf passou por esta crise desta mesma forma. Mas a Bíblia diz que Asaf não desistiu. Indignado, triste, sentindo picadas, sentindo assim uma dor muito forte, porque ele parou para dar margem à imaginação, para pensar no que estava acontecendo com ele. A Bíblia diz que, mesmo dessa forma, ele entrou no santuário de Deus. Aleluia. Acho que ele entrou meio bravo. Eu vou lá na casa de Deus, eu vou lá. Embrutecido, ele diz. Leia os Salmos. Embrutecido, ele entrou na casa de Deus. Ele entrou no templo de Deus. Ele entrou na presença de Deus. Aí ele pôde entender o tempo presente e a eternidade. Tem uma coisa, você precisa entender o tempo presente. Era isso que Asaf, quando entrou no templo, ele entendeu. Qual é o tempo presente que nós estamos vivendo, igreja? Nós estamos vivendo nos últimos momentos da igreja na face da terra. Nós estamos vivendo um momento já próximo ao arrebatamento da igreja. Que Paulo escreve a Timóteo dizendo que tempos difíceis, época de homens obstinados, sem afeição, infiéis nos contratos, homens amantes de si mesmo. E o apóstolo Paulo dá uma lista: época de falsos profetas, falsos adoradores, falsos cristãos, uma época que a falsidade impera. Nós precisamos entender o tempo presente. Estamos vivendo uma época que o anticristo está preparando tudo para ele reinar. Vivemos uma época que nós sabemos que já vai ser aplicado aquele número 666, que é o número da besta. Está tudo preparado. E nós estamos querendo, e Deus está dizendo: olha, não tira o olhar de Jesus. Asaf invejou. A Bíblia diz, ele
E se eu tive inveja, ele fala, ele desabafou. Eu digo que o Salmo 73 é um desabafo do músico Asaf. Ele desabafou, querido, dizendo que ele teve inveja do ímpio e quase se desviou. E o Senhor está dizendo: não tem inveja daquele que está do teu lado, não tem inveja do teu patrão. Olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Tem um projeto grande na tua vida, tem algo maravilhoso na tua vida, que o ímpio não faz parte desse negócio. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso nós vermos como Asaf se comportou. Ele precisava entender o tempo presente. Você entende, meu querido, o momento que a igreja está vivendo? Momento de turbulência. O mundo está como se fosse uma panela de pressão, prestes a explodir. Vivemos num mundo difícil hoje e vai piorar muito mais. Quanto mais evolui, quanto mais nós percebemos que estamos vivendo num mundo globalizado, que nós falamos com facilidade muito grande, quanto mais nós vemos que não há barreira mais de línguas, não há mais. Na Torre de Babel nós sabemos que Deus colocou a confusão de línguas. Agora não há mais barreira de línguas. Onde o homem vai chegar? Nós temos que entender o tempo presente. Por isso que o Senhor vai te cutucar mesmo. Por isso que o Senhor vai te segurar mesmo. Por isso que o Senhor às vezes não vai deixar você crescer. Às vezes o Senhor vai mandar você renunciar ao teu emprego, renunciar ao teu salário e tantas coisas a mais, porque o Senhor tem pressa para anunciar o Evangelho. É por isso nós precisamos entender o tempo presente. E aí Asaf precisava entender a eternidade. Se Asaf entendesse o tempo presente e a eternidade, estava resolvido. A Bíblia diz que Deus mostrou para Asaf que aqueles ímpios que estavam prosperando em lugares seguros, segundo a visão medíocre de Asaf, eles estavam em lugares escorregadios. A Bíblia diz que os ímpios é como aquele que está dormindo, sonhando, desperta do seu sono. Quando despertar do seu sono, a Bíblia diz que Deus os desprezará. Vai ser desprezado por Deus. Mas para aquele que permanece, se Asaf permanecesse, ele seria acolhido por Deus no momento que ele acordar. Precisamos entender o tempo presente, precisamos entender a eternidade. Os ímpios estão no lugar escorregadio. Eu creio que no templo, eu creio que Asaf, como conhecia bem Davi, deve ter lembrado do Salmos 37, versículo 1. Não tenhas inveja do ímpio, não deseja as coisas do ímpio. Salmo 37, versículo 1. Não deseja, não se indigne por causa dos malfeitores, não tenha inveja dele, porque cedo serão ceifados, murcharão como a verdura. O ímpio vai desaparecer. O ímpio não vai ter a eternidade, mas aquele que serve ao Senhor, com prosperidade ou sem prosperidade, com saúde ou sem saúde, irá habitar nos tabernáculos eternos. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender isso. Às vezes passa isso na tua cabeça. Já passou isso na minha cabeça. Já passou isso na cabeça, na mente de vários pregadores. O Senhor não omite na palavra um negócio desse. Seria um escândalo uma carta dessa. Seria uma vergonha um homem de Deus pensar assim. Mas nós pensamos assim. Eu garanto que você já pensou. Por que aquele homem lá está daquele jeito? Por que ele comprou fazenda? Ele passa sorrindo. Ele passa com a mulher, com os filhos. A Bíblia diz que Asaf dizia: os filhos dele não têm aperto. Nem na morte. Parece que na morte, até na morte eles estão tranquilos. Eles morrem, ficam com o dente assim, ó. Quando fica feio, passa maquiagem nele ainda, fica bonitão. Nem na morte eles têm aperto. Os filhos deles estão robustos. Em outras palavras, Asaf estava querendo dizer: meus filhos não têm faculdade particular, meus filhos não têm o tênis que ele quer, meu filho não tem a comida que ele quer, meu filho não pode viajar ao mundo, meus filhos não podem, o deles pode, o meu não. Aí o Senhor disse: acalma, Asaf, acalma, que Deus sabe o que está fazendo. E de repente você é um Asaf nesta noite, e Deus está dizendo: acalma, Asaf, acalma. O lugar que você está é mais seguro do que o ímpio está, viu? Eles estão em lugares escorregadios. Não tenhas inveja do ímpio. Ele diz: quanto a mim eu quase escorreguei, porque eu tive inveja do ímpio. Então Asaf entrou no templo. É no templo que você vai ter a resposta de Deus. É na igreja que você vai ter a resposta de Deus. É de jejum e oração ali. É o que Deus vai falar com você e vai mostrar qual é a tua posição. Aleluia. Ele precisava aprender isso. No templo, ele precisava, além de entender
o presente momento e a eternidade, ele precisava entender, ou melhor, precisava renovar a sua fé. Sabe aquele que chegou como um passarinho de asas quebradas, sai arrastando, não consegue voar, entrou no templo, e dentro do templo, ele foi renovado, ele recebeu força novamente. A vida espiritual de Asaf começou a voltar, ele começou a sentir já a presença de Deus. Como é difícil um de nós passar por um momento de dificuldade e não sentir mais a presença de Deus, não sentir desejo de orar, não sentir desejo de ir no culto, não chorar mais, não sentir emoção quando fala alguma coisa. Como é terrível, é comparado àquela pessoa que está sem fome. Outrora gostava de uma picanha assada, de uma comida gostosa, de uma lasanha, mas chega um dia e não tem fome mais. Ele não come, é duro comer sem fome. Muitas pessoas não estão com fome mais de Deus, mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que as pessoas vão ter fome, não de comida e sede, não de água natural, mas da palavra de Deus, da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Asaf, ele precisava ter a sua fé renovada. Ele precisava, porque ele estava para lá do que para cá. Eu vou na igreja por ir, eu vou na igreja mas eu não sinto nada, eu não vejo a hora de acabar, eu não vejo. Ele precisava de renovo na sua fé, ele precisava acreditar na existência e no caráter de Deus. Asaf chegou a duvidar do caráter de Deus. Deus não é tão bom assim. Se Deus fosse tão bom, eu não estava desse jeito. Se Deus fosse tão bom, Ele me curava na hora que eu preciso de cura. Se Deus fosse bom, não me afligia em trabalho, porque o ímpio não trabalha e ganha. O ímpio acorda meio-dia e sai de caminhonete zero. Eu trabalho, acordo de madrugada e eu sinto essa aflição do trabalho, o desgaste do trabalho, trabalho demais, e eles estão no bem bom. E eu, Senhor, não sou teu filho, Senhor. Será que esse Deus é bom mesmo? Como é o caráter desse Deus? Asaf começou a ter esses pensamentos. Eu não sei se você está tendo esse pensamento. Se tiver, Deus vai purificar a tua mente, vai dar uma mente nova. O apóstolo Paulo diz que nós temos uma mente renovada. Romanos 12, versículo 2, 3, você começa a ver sobre o sacrifício da pessoa que serve a Deus. Um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Tem uma mente renovada, tem um novo entendimento. O Senhor precisa renovar a nossa mente. Às vezes nós emprestamos a nossa mente para o inimigo das nossas almas e começa a passar tanta coisa na nossa mente, e isso pode acabar com a nossa fé. Mas hoje o Senhor vai dar um basta nesse teu pensamento em nome do Senhor Jesus. Um basta nesse teu pensamento. Dentro do templo, Asaf reconheceu a sua incredulidade. Como é bom quando você chega diante de Deus e dizer: Deus, eu não estou acreditando mais. É como Abraão creu contra a esperança. No momento ele não tinha esperança mais, mas ele acabou crendo. Asaf também, ele não acreditava mais. Entrou a incredulidade no coração de Asaf. Como é que está teu coração? Está cheio de fé, irmãos? Está cheio de fé o teu coração? Ou já entrou incredulidade no coração? Dentro do templo, Asaf lançou sobre o Senhor a ansiedade que ele sentia. Quando começa a pensar, a ansiedade bate, o coração dispara. A Bíblia diz que ele lançou isso no templo. No templo ele resolveu tudo. Ele lançou a ansiedade, ele lançou sobre o Senhor a aflição. Eu não sei o que está te afligindo, mas lança sobre o Senhor, e você vai perceber que a resposta virá. Quando você tirar a ansiedade, quando você deixar de ser afligido por esse pensamento 100% humano, quando você lançar a revolta e a dúvida no altar do Senhor, as coisas irão mudar. Olha as coisas que corroem a fé: ansiedade, aflição, dúvida e revolta. Quantas pessoas revoltadas? Não pode ser. Eu sirvo Deus há tanto tempo, não pode ser. Por que eu não estou crescendo? Asaf bateu esse desejo de ser projetado para cima. Por que eu não cresço? E naquela época existia a ideia de que o levita não tinha herança. O levita não tinha direito a nada, só da presença de Deus. E aí que a coisa bateu. Ele viu que ele não tinha nada, ele não teria nada. Então ficou bem complicado. Ele ficou revoltado. Mas ali no templo as coisas foram se resolvendo. Asaf começa a ver com clareza o reino de Deus, o governo de Deus, o manifestar de Deus. Quando ele saiu do templo, tudo estava resolvido. Quando ele saiu da presença do Senhor,
estava resolvido. Deus mostrou para ele que não vale a pena ser ímpio. Deus disse para ele: não tem inveja do ímpio, não tem inveja. Deus mostrou isso bem claro para ele. Aí no Salmo 73, versículo 25, ele começa a falar algo que é muito interessante. Salmo 73, versículo 25, diz: a quem tenho eu nos céus, senão a ti? Depois que ele entrou no templo, ele disse: Senhor. Aí no céu só tem o Senhor. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Maria. Quem ele tem no céu? Ele diz: eu não tenho outro no céu senão a ti, Senhor. Ele reconheceu: tu és o meu Deus. Ainda que a terra se mude, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que todo a oliveira minta, eu continuo confiando no Senhor. É isso. É isso. Ele pode te elevar, ele pode. Mas às vezes também ele fala: não, e daí? Como fazer? Eu vou lutar contra Deus? Eu vou brigar com Deus? Por que aconteceu comigo isso? Por que eu sou desse jeito? Eu lembro um rapaz, quando eu pastoreava em Pirapozinho, que ele era revoltado, porque eu sou deficiente da minha perna. Ele tinha uma pequena deficiência, a perna era um pouquinho mais curta que a outra, com um problema na infância. E ele era revoltado, estava na igreja, mas volta e meia ele questionava: por que Deus permitiu isso? Por que a minha mãe esqueceu de dar a vacina? Por que isso aconteceu comigo? E ele se revoltava contra Deus. Não tem porquê, é só descansar em Deus, que Ele sabe todas as coisas. É só descansar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Não tem porquê. Ele diz: Senhor, eu tenho no céu somente a Ti. E na terra, quem que eu desejaria além de Ti? Olha só, no céu, Asaf só tinha Deus. Na terra, o que ele iria desejar mais, a não ser ao Senhor? Salmos 25: que tenho eu no céu, senão a Ti? E na terra, não há quem eu deseje além de Ti. Não há nada que eu quero mais na terra além de Ti, Senhor. Porque se a presença do Senhor nos satisfaz, eu não preciso de mais nada. Olha a experiência, essas experiências na nossa vida que faz a diferença. Eu preciso pedir a Deus, eu preciso uma experiência com o Senhor. Uma experiência que Asaf teve para nunca mais ele reclamar de Deus. Nós precisamos dessa experiência. O crente só amadurece e só fica firme na igreja se ele tiver experiências com Deus. Peça para Deus a tua experiência. Você vai dizer: não, eu tive experiência com Deus, Deus falou comigo, eu entendi, eu ouvi a sua voz, e Ele é o meu Deus de fato. Ele é o Deus que eu acredito, Ele é o Deus desde a minha infância, e eu creio nele. Peça experiência para Deus. No céu eu só tem Deus, na terra também eu só tenho a Deus. No céu só tem a Deus, diz o salmista. Versículo 26: a minha carne e o meu coração desfalecem. A carne e o coração. Imagina, o físico dele estava abatido, o coração de Asaf estava desacreditando. Mas no versículo 26, na parte B, ele diz: mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Ele diz: o meu coração estava fraco, o meu corpo estava fraco, mas Deus era a minha porção. Não era uma porção de batata frita, não era uma porção de peixe frito, era uma porção do manjar celeste. Ele diz: Deus é a porção para sempre, e eu me fortaleci em Deus. Glória a Deus. Fortalecer em Deus. Deus é a minha porção para sempre. E aí ele diz no versículo 27: ó Deus, eu entendi, pois eis que os que se afastam de Ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviaram de Ti. Asaf estava falando: eu entendi, Deus, que aqueles que afastam do Senhor vão ser destruídos. Aqueles que se apostataram na fé, ou deixaram de ter fé igual eu ia fazer, Asaf estava dizendo, quase que eu desacreditei, eu entendi que eles vão perecer, serão destruídos, mas eu continuo contigo. Aí, concluindo no versículo 8, ele diz: mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Ele chegou a essa conclusão: bom é eu me aproximar-se de Deus. Olha só, depois da crise espiritual, todos nós temos crise, só que o crente de verdade vai ao Pai, vai na fonte, pergunta: o que está acontecendo, Pai? Você vê que ele brigou, que ele falou com o próprio Deus.
Não tem problema você fechar o quarto e falar: Deus, o que está acontecendo? Conversa com ele. Você não pode ficar falando com os outros, não. Fala: o que está acontecendo comigo, Senhor? Onde eu errei? Por que os outros prosperam e eu não? Fala só com Deus no quarto secreto. E Deus vai te responder. Tenha certeza disso. Deus vai te responder. E ele diz: para mim, bom é me aproximar de Deus. Ele estava dizendo: olha, eu preciso ficar mais perto de Deus. Eu preciso encostar mais em Deus. Servir a Deus de longe é uma tragédia. Viu? Repita comigo: servir a Deus. De longe é uma tragédia. Estou lá na igreja, mas deixa Deus lá. Eu estou na minha, estou nos meus negócios. Eu estou na igreja assim, eu tenho carteirinha de membro, sou crente. Faz 30 anos que eu sou crente, tá bom. Mas serve de longe. Pedro, quando começou a seguir a Jesus de longe, ele acabou negando Jesus. Nós não podemos servir o Senhor de longe. Asaf entendeu que ele estava afastando, estava preocupado em afinar as guitarras, as harpas dele. E Asaf estava percebendo que, como músico, ele estava servindo ao Senhor de longe. E aí entrou um diabo na mente dele, ele se perturbou, ficou quase que endemoniado. A Bíblia diz que ele perturbou, ficou azedo, ficou como um animal. Ele ficou quase que endemoniado. O Asaf, que era crente de verdade, mas no final Deus tratou com ele, curou as suas feridas. Ele disse: Deus, eu quero ficar mais perto de ti do que nunca. Eu quero mais aqui me aproximar do Senhor, porque a vitória na certa. Depois ele diz, além de ele falar: bom aproximar-me de ti, ele diz: pus a minha confiança no Senhor Deus. Ele diz: eu quero ficar perto do Senhor. E eu pus a confiança no Senhor. Eu boto fé no Senhor. Eu acredito no Senhor. Olha só, ele teve a fé aumentada. A fé foi acrescida. Ele renovou as suas forças, como o Senhor renova as forças da águia. Ele renovou. Ele diz: eu pus a minha confiança no Senhor. Encerrando o versículo 28. Para anunciar as suas obras. E ele diz: eu vou contar para todo mundo. Eu vou falar para o mundo ouvir que o Senhor é Deus e fez todas as coisas, céus e terra, mar e tudo mais. Eu vou anunciar as suas obras. Aleluia! Quantas pessoas não se atrevem a falar que Deus fez alguma coisa? Quantas pessoas já não acreditam que Deus é o Senhor de todas as coisas, inclusive o Senhor das nossas vidas? Quantos não acreditam mais? Mas Asaf diz: eu anunciarei a tua obra, Senhor. Eu quero estar perto de ti, Senhor. E aí eu volto ao início do capítulo, que ele diz: quanto a mim, eu quase me desviei. Quanto a mim, quase escorreguei. Quase. Mas o Senhor não deixa o justo cair. E se cair, ele levanta, se for justo de verdade. Deus vê a sinceridade. Tem muitas coisas que a gente não entende mesmo. Como é que uma mãe, crente de verdade, perde um filhinho de 2, 3 anos? De um acidente ou coisa parecida, ou de uma doença? Como é que um homem de Deus vai à falência? Como é que pode isso acontecer? Pode falir? Pode! Essas coisas tudo pode. A única coisa que você não pode é perder a presença de Deus na tua vida. Porque é Ele que te renova, é Ele que te dá, é Ele que te faz triunfar. De repente, o milagre acontece na tua vida e volta tudo de novo. Glória a Deus. Em um dia, ou em frações de segundos ou minutos, Deus pode mudar a tua vida. Ah, mas vai demorar 20 anos para eu ganhar tudo que eu perdi. Em um minuto, se Deus quiser, Ele muda a tua história. Eu já vi muitas pessoas que estavam falidos e de repente Deus deu uma ideia para ele e ele ficou bilionário. Eu já vi pessoas que não tinham nada, ela não sabia nem falar, e Deus deu um som para ele, e Deus começou a usá-la de uma tal forma que ele viajou o mundo e fez uma grande obra para o Senhor. Tudo é possível, tudo é possível. Tem pessoas começando a vida com 80 anos, começando a ser missionária, pegando o seu carrinho, tirando carta, viajando, pregando a palavra de Deus. Tudo pode mudar se você estiver próximo de Deus. Não adianta olhar para o ímpio, não adianta olhar para o teu patrão, não adianta olhar para as pessoas. Olhe para Jesus. Aleluia. Olhe para Jesus. Glória a Deus. Ele te ama. Ele entendeu a dor de Asaf. Ele entendeu o que estava acontecendo com Asaf. Ele entendeu, porque não é fácil. Ele começou a comparar os filhinhos dele com o filho do patrão das outras pessoas. Como é triste, né? Como é triste. O Senhor entende a tua dor. Vá para o santuário. Se você está em crise, vem no santuário. Hoje à meia-noite começa a maratona de oração.
E o meu sonho, tem gente que não entende essa maratona de oração. Tem gente que fala, eu não vou lá orar porque eu não dei o nome. Dar o nome é um relógio de oração que a gente faz, 24 pessoas, igual o turno dos levitas, 24 pessoas, dá o nome para cuidar de um horário. Quer dizer que vindo, se não vier ninguém, aquela pessoa tem que vir. Mas, no entanto, a princípio eu pensei que a igreja constantemente teria 50, 100 pessoas dobradas o joelho. A igreja vai estar aberta 24 horas, vai abrir hoje e só fecha no próximo domingo. Vem para a casa de Deus, eu estou em crise, está aqui é teu lugar. Eu estou com um parente na UTI, eu não vou não. Aí que tem que vir se está na UTI, aí tem que vir. Só se você estiver na UTI não dá para vir, né? Mas ao contrário disso, você tem que vir. Eu estou falido, perdi tudo, aqui é o lugar. Perdi o sono, corre para cá. Tá? Não estou trabalhando, fica aqui o dia inteiro. Ô glória, é no templo de Deus que nós vamos ter a resposta dele. É no templo de Deus, é esforçando, é nos aproximando, é questionando. Você já pensou se Asaf não fosse entrar no templo de Deus? Desistisse? Igual muitas pessoas fazem, batiza, conversa com o pastor, é amigo do pastor, daqui a pouco some. Onde foi? Está no mundão aí, ó. Está no bebe toda da vida. Está se prostituindo. Sumiu. Asaf quase aconteceu isso. Mas ele era tão temente e acreditava tanto em Deus que ele foi direto no templo saber do Senhor. Pergunta para Deus, o que está acontecendo com a tua vida? Curva a tua cabeça agora. Pergunta para Deus, o que está acontecendo com a tua vida? Fala, Deus, eu sou tua filha. Deus, eu sou teu filho. Eu quase escorreguei, quase que eu desacreditei, Senhor. Eu já não estava acreditando em mais nada. Todo mundo está feliz, Senhor. Parece que eu estou preso. Parece que eu não sou livre. A Bíblia fala de uma liberdade, mas eu estou preso. O ímpio pode fazer tudo. Tudo ele faz. Ele é livre. Eu estou preso. Me adianta alguma coisa eu santificar? Me adianta alguma coisa a mulher guardar-se virgem para o casamento? Adianta alguma coisa aquela pessoa se privar de alguma coisa por ti? Adianta sim. José ele privou de tantas coisas. Daniel foi privado de comer das iguarias do rei. Era uma delícia muito grande, mas era pecaminoso para ele, para a santidade de Daniel. José não aceitou ficar com aquela mulher. Daqui a pouco ele estava no trono. Nós temos um trono. Nós estamos caminhando para um lugar, para um trono maravilhoso. Cuidado para você não descrer. Cuidado para você não perder a tua fé. Cuidado. Deus, como é difícil te servir. Deus, como é difícil crucificar a carne com suas paixões, com as suas concupiscências. Asaf quase cedeu. E olha que ele viu a arca do Senhor. Olha que ele viu a tua presença, Senhor. Como é difícil, Senhor. Tem pessoas nesta noite, neste lugar, Senhor, que passaram por momentos desse, não estavam acreditando mais, estavam pedindo um sinal do Senhor, e nem sinal, talvez eles queriam, porque existem tantos falsos que fazem sinais. A Bíblia diz que nos últimos dias o diabo, eles faziam sinais, maravilhas, se possível enganaria Deus escolhidos. Senhor, nos livra, Pai. Nos cura, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos socorre, Pai. Tem pessoas morrendo, Senhor. Socorre, Deus. Aqueles que estão morrendo na fé, socorre, Deus. Aquele que perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu a namorada, perdeu a saúde, perdeu a fé, socorre, Deus. Hoje tem pessoas nesse lugar que perdeu tudo, até a fé. Você está aqui, você não sabe por quê. Mas Deus está te tocando nesta noite. Eu queria que vocês se colocassem de pé, toda a igreja. Deus vai tocar em vocês. Deus está tocando em nós. Há um momento na vida que por um fio você não jogou tudo para cima. Ah, se você virasse o carro e fosse na contramão da santidade, começar a pecar, descer rumo à incredulidade. Asaf ia escorregar para a incredulidade, mas o Senhor o encontrou. Jesus te encontra nesta noite. Talvez você disse: eu procurei
Eu já ouvi tantas mensagens, já ouvi tantas pessoas. É uma idolatria, é um humanismo desempregado. Eu não acredito mais nada. Por que o mal está nas mãos do ímpio? Por que a bênção está na mão dos ímpios? Por que a desonra prevalece? Abacuque perguntou: até quando? Até quando, Senhor, prevalecerá a injustiça? Até quando, Senhor? E nós que somos santos, nós estamos perecendo, Senhor. Ministério do louvor. Ai, glória a Deus. Deus está curando feridas. Deus sabe como está seu coração. Deus sabe, Deus sabe. Não é fácil mesmo. Talvez você está vivendo com um salário mínimo, ou nem um salário mínimo você tem. Aquele outro que não serve a Deus está nas orgias. Tem um alto salário, tem um conforto tão grande. Mas nesta noite o Senhor te convida: entra no meu altar, entra no meu santuário, entra. E talvez você está tão embrutecido. Asaf ficou incrédulo, embrutecido, diz o Salmo 73. Ele se transformou num animal estúpido, bruto. Ele estava embrutecido. Eu não creio que ele estava endemoniado, mas estava embrutecido. Você pensa que a gente não fica assim também, não? Você pensa que às vezes não passa isso na cabeça? Momento de ficar embrutecido. Você pensa que pastores não pensam isso? Missionários não pensam isso? Mas de repente, ele dobra os joelhos, ele começa a sentir uma graça que excede todo entendimento. Ele dobra o joelho e começa a sentir uma presença inexplicável. Deixa Deus te tocar. Você que está com problema com seus filhos, e você vê um filho tão educadinho de pais que são ímpios. Meu Deus! Como que esse filho obedece a esse pai e o meu não me obedece? O que é isso? O que é isso? Holy Manai. Entra na presença de Deus. Não fica azeda com Deus, não. Vamos adorar a Deus. Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Ele é grande. Ele é o Rei. Aleluia. Asaf disse: existe alguém maior do que o Senhor no céu? Não existe, não. Existe na terra alguém maior? Não existe. E o que eu desejo na terra? E eu quero me aproximar do Senhor. Quem quer se aproximar do Senhor, começa a adorá-lo. Aleluia. Começa a adorá-lo. Aleluia. Dos seus caminhos, cheirarei a minha canção. Você não tem, mas você vai cantar. Doces palavras Grande igreja. me sustentas em meus dados. Isso me leva mais perto de ti.
isso. Dentro do próprio reino, algumas pessoas parecem que destacam e outros não. Se você soubesse que Deus está trabalhando e a tua luz irá brilhar muito mais. E no momento certo Deus vem com a resposta. No momento certo Deus exalta. No momento certo Deus faz. No momento certo Deus brada e levanta do trono. No momento certo. Para cada pessoa tem um trabalhar diferente. Para cada pessoa, mas é o teu Deus que está trabalhando. Não é o diabo não. Não é o inimigo não. Não é ele que está fechando a porta não. Não é maldição não. É o trabalhar de Deus. Eu queria que você desse a mão para o seu irmão. Vamos fechar o corredor. Há uma unção muito forte. Enquanto o louvor vai estar louvando, nós vamos começar a ministrar sobre a igreja de Cristo. A unção que quebra o jugo. A unção que tira a incredulidade. A unção que acrescenta a fé.
pode soltar das mãos, volta para o seu lugar. Tem pessoas que adentraram aqui nesta noite. Você estava meio assim, frio, não acreditando em mais nada. No momento, você foi de tanta fé, mas parece que houve um abalo muito grande. Esta mensagem é para você. Tem um sinalzinho com a tua mão assim, você sabe isso. Amém. São várias pessoas. Nós queremos orar com vocês. Corre aqui à frente. Aleluia. Deus vai encher o teu peito de gozo aí agora. Chega mais à frente. Os presbíteros vão orar. Nós vamos orar com vocês agora. Alabar seu amor,
alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta hoje a tua mão, não deixa para amanhã não. Temos alguém para Jesus? Levanta bem alto. Deus, a igreja está sentada, gente. Soldado é de pé. Oh Jesus, por favor. Igreja, por favor. Está com artrose, gente? Dá uma unção de artrose aí para você. Está amarrado. Unção de cura. Amém? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Não deixe para amanhã. Levante a tua mão bem alto. Tem alguém para Jesus ou quer reconciliar-se com Jesus? Temos alguém no nosso meio? Levante a tua mão. Tem alguém? Amém. Não tem? Que Deus abençoe vocês. Amém? Agora podem assentar-se em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Podemos assentar, queridos. Temos alguns avisos. Nos dias 21 e 22 de junho haverá o primeiro acampamento de férias. Valor R$30. Aviso os jovens, né? Inscrições com a jovem Andressa ou Alice na secretaria. Dia 21 e 22 de junho. Peço oração pela Flávia, que acabou de ganhar neném e está internada em estado grave, com água no pulmão e coração inchado. Vamos orar por ela, né? Meu Deus. Queridos, hoje começa a maratona nossa de oração, viu? Hoje à meia-noite, o Éder Danilo vai começar até a 1. Da 1 às 2, a irmã Sibeli. Das 2 às 3, pastor Moacir. Das 3 às 4, pastor João Carlos. Das 4 às 5, presbítero Désio. Das 5 às 6, Danilo Duarte. Das 6 às 7, Nadir. Acho que é Nadir. Ou Nadia, não sei. 7 às 8, Suzy. Das 8 às 9, Regiane. Das 9 às 10, Deusinha. Das 10 às 11, Marli. Das 11 às 12, Cris Cavalari. Das 12 às 13, Vânia Becker. Das 13 às 14, Sônia e Danilo. Das 14 às 15, Sueli Ângela. Das 15 às 16, Isabel Lima. Das 16 às 17, Rose Sato e Thaís Sato. Das 17 às 18, Alice e Patrícia. Das 18 às 19, Jair e Rose, também Luiz. Das 19 às 20, Andressa e Tainara. Das 20 às 21, Gilberto e Viviane. Das 21 às 22, Eva, a coreografia, com a coreografia. Todos vão estar aqui, glória a Deus. Revelação do céu aqui. Parabéns pelas irmãs que participaram do evento, tá? Das 22 às 23, Sérgio Becker. Das 23 às 0 hora, Aroca e Regina. Amém? Ó, quem marcou horário não pode faltar. Agora vocês da igreja podem voluntariamente, qualquer hora, 3 da manhã, 2 da manhã, 3 da tarde, pode vir orar, a igreja precisa orar, irmãos. E essa maratona vai acontecer uma semana sim, uma semana não, até a inauguração da igreja. Amém, irmãos? Até a inauguração da igreja. Mais algum aviso? Não? A Santa Ceia não será semana que vem, tá? Será na outra, é o segundo domingo do mês. As aulas preparatórias para batismo começará na segunda terça-feira do mês agora de junho. Segunda terça-feira vai começar a aula preparatória para batismo. Já tem várias pessoas nos procurando. Amém? Vamos colocar de pé, querido? Vamos orar pela Flávia. Amém? Pastor João Carlos, faz oração pela Flávia, em nome de Jesus. Tendo as suas mãos aqui para frente, vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, a Flávia, Senhor. O Senhor é aquele que é poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais. Além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, restaura o Teu equilíbrio, Senhor. Coloca as Tuas mãos poderosas sobre a Tua filha nesta noite. A Tua igreja está orando. Nós estamos concordando, Senhor. Pai, leva os Teus filhos em paz para os Teus lares. Abençoado, Senhor. Depois de uma palavra poderosa, Senhor, como esta, Senhor, leva os Teus filhos abençoados para os seus lares. Que os Teus filhos tenham, Senhor, uma semana de vitória, uma semana sobre
uma semana de milagres, Senhor. Deus abençoa a tua casa, a tua igreja, cada família representada, Senhor, nesta noite. Deus abençoa os teus filhinhos em o nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Queridos, recebemos um aviso aqui, de oração para o Caio. Ele é filho do José, o pedreiro, o mestre de obra da nossa construção. O garoto dele tem um pequeno tumor no cérebro que vai tirar amanhã. Vamos fazer uma oração, tá? Senhor Deus e Pai, abençoe, Deus, o Caio, que não seja as mãos dos médicos, Senhor, mas que seja as tuas mãos, que o tumor possa ser retirado do cérebro daquele garoto, Pai, e não ficar sequelas. Nós cremos, a igreja unida, reunida, ora em favor do Caio, profetizamos o milagre no nome de Jesus Cristo, para o louvor da tua glória. Amém e amém. Faça assim com a tua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo estejam com todos, agora e para todos sempre. A igreja diga amém. Amém. Deus te abençoe. Que tenha uma semana cheia de fé. Que você não seja um azar, mas tenha fé. Em nome de Jesus, está encerrado.